Os anos ocultos de Nazaré, a vida adulta. Entre o episódio do menino Jesus no templo aos 12 anos e o início dramático de seu ministério público aos 30, estende-se um período de aproximadamente 18 anos, sobre o qual os evangelhos guardam um silêncio quase absoluto. Estes são chamados de anos ocultos, ou anos silenciosos de Jesus. Um intervalo que tem intrigado teólogos, historiadores e cristãos ao longo dos séculos. Por que os escritores evangélicos, tão cuidadosos em documentar milagres e ensinamentos, deixaram este longo período praticamente sem registro? A resposta pode estar precisamente no caráter ordinário destes anos. Os evangelhos não são biografias completas no sentido moderno, mas testemunhos teológicos, focados na missão redentora de Cristo. Os anos em Nazaré, embora essenciais para o desenvolvimento humano de Jesus, não continham os eventos públicos que constituiriam seu ministério messiânico. No entanto, este silêncio não significa insignificância. Pelo contrário, estes anos moldaram profundamente aquele que transformaria o mundo. Nazaré, uma vila improvável. Nazaré era uma pequena e obscura aldeia galileia, tão insignificante que não é mencionada no Antigo Testamento. Nos escritos de José Forró, no Talmud, com uma população estimada entre 200 e 400 habitantes, era pouco mais que um aglomerado de casas de pedra, construídas na encosta de uma colina. A pergunta cética de Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, refletia o desprezo comum por esta vila sem importância. A Galileia em geral era vista com certo preconceito pelos judeus da Judéia, considerada uma região contaminada pela proximidade com gentios e pela mistura cultural. Galileia dos gentios era chamada depreciativamente. No entanto, foi precisamente neste ambiente humilde e desprezado que o Filho de Deus escolheu passar a maior parte de sua vida terrena. Uma escolha que já comunicava algo profundo sobre a natureza de sua missão. Jesus cresceu em uma casa simples, provavelmente de um único cômodo, ou talvez dois, construída com pedras locais e teto de madeira, coberto com barro e palha. A vida era austera, marcada pelo ritmo do trabalho manual, pela observância do Shabat, pelas festas judaicas e pela piedade doméstica. Não havia luxo, mas havia dignidade no trabalho honesto e na devoção sincera. O ofício, tecton de Nazaré. O Evangelho de Marcos identifica Jesus como tecton, o artesão ou construtor, enquanto Mateus o chama de o estou tectonos huios, o filho do tecton. O termo grego tecton é mais amplo que nossa palavra carpinteiro sugere. Poderia se referir a um carpinteiro propriamente dito, mas também a um pedreiro, construtor, artesão que trabalhava tanto com madeira quanto com pedra, ou mesmo um trabalhador geral da construção. Na Galileia do primeiro século, onde a madeira era escassa e a pedra abundante, um tecton provavelmente dominava múltiplas habilidades. Jesus teria aprendido a cortar e ajustar pedras para a construção, trabalhar a madeira disponível para fazer arados, rugos para boas portas, móveis simples e talvez até estruturas maiores. Séforis, uma cidade importante que Herodes Antipas estava reconstruindo magnificamente, ficava a apenas 6 quilômetros de Nazaré. É possível, talvez provável, que José e Jesus tenham trabalhado ocasionalmente nestes projetos de construção. Aprender o ofício não significava frequentar uma escola técnica, mas trabalhar lado a lado com José desde a infância. Os meninos judeus começavam a aprender o ofício paterno ainda muito jovens, observando, imitando, gradualmente, assumindo tarefas mais complexas. As mãos de Jesus tornaram-se calejadas pelo trabalho. Ele conheceu o suor do esforço físico, a fadiga de longas jornadas de trabalho, a satisfação de criar algo útil e belo. Este período de trabalho manual não foi tempo perdido ou mera espera, até que o verdadeiro ministério começasse. Jesus estava se identificando completamente com a experiência humana comum. Ele não viveu em mosteiros estudando filosofia, não foi criado em palácios se preparando para governar. Não passou estes anos
em retiros espirituais isolados. Viveu como a vasta maioria da humanidade vivia, trabalhando com as mãos para ganhar o pão de cada dia. Suas parábolas posteriores revelariam o fruto desta experiência. Ele falaria de construir casas sobre rocha ou areia, conhecimento claramente prático. Mencionaria o fermento que uma mulher usa, o remendo em roupa velha, semear e colher, pastorear ovelhas, todas realidades que observou ou vivenciou diretamente em Nazaré. Sua teologia não era abstrata, mas profundamente enraizada na vida cotidiana, vida familiar e comunitária. Jesus cresceu em uma família que eventualmente incluiu pelo menos 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão, e irmãs não nomeadas. A questão de serem irmãos biológicos, meio-irmãos, de um casamento anterior de José, ou primos conforme interpretação católica, baseada no uso amplo do termo grego, adelphos, tem sido debatida. Mas o texto sugere uma família numerosa e normal. Como primogênito, Jesus teria responsabilidades especiais, especialmente após a morte de José, que presumivelmente ocorreu durante esses anos ocultos, já que José desaparece completamente das narrativas evangélicas do ministério público. Como chefe de família, Jesus sustentaria Maria e os irmãos mais novos, carregando o peso da responsabilidade familiar. A vida comunitária em Nazaré girava em torno da sinagoga. Embora pequena, Nazaré teria sua sinagoga ao centro, tanto religioso quanto social. Ali Jesus ouviria a leitura semanal da Torá e dos profetas, participaria das orações, aprenderia a recitar os salmos. Sua familiaridade posterior com as escrituras, citando-as, de memória interpretando-as, com autoridade, foi cultivada nestes anos de exposição constante à palavra. As festas anuais marcavam o calendário: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, cada uma com seus rituais, significados e memórias. Jesus participou delas, não como o Messias revelado, mas como um judeu devoto, entre muitos. Ele jejuou no dia da expiação, acendeu velas no Hanukkah, comeu matzá na Páscoa. A encarnação significava viver plenamente dentro da religião e cultura de Israel. Desenvolvimento integral. Lucas resume todo este período com uma frase profunda: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esta descrição, aparentemente simples, revela 4 dimensões de desenvolvimento: sabedoria, sofia, desenvolvimento intelectual e espiritual. Jesus não nasceu com conhecimento completo de tudo, mas aprendeu. Ele memorizou as Escrituras, refletiu sobre elas, desenvolveu compreensão crescente de sua missão. A sabedoria não é meramente conhecimento acumulado, mas a habilidade de aplicar verdade à vida. Jesus aprendeu a discernir, julgar, compreender o coração humano. Estatura eliquia, desenvolvimento físico. Jesus passou pela puberdade, tornou-se adulto, desenvolveu força física através do trabalho manual. Ele experimentou crescimento ósseo, mudanças hormonais, amadurecimento do corpo. A encarnação foi completa. O Verbo assumiu não apenas a natureza humana abstrata, mas um corpo específico que cresceu, mudou e envelheceu. Graça diante de Deus. Desenvolvimento espiritual. A relação de Jesus com o Pai se aprofundou através de oração, obediência, comunhão. Embora fosse o Filho eterno, como homem, ele cultivou intimidade crescente com Deus através das disciplinas espirituais judaicas. Graça diante dos homens. Desenvolvimento social. Jesus aprendeu a viver em comunidade, relacionar-se com vizinhos, respeitar autoridades, participar da vida cívica e religiosa. Ele não foi um ermitão antissocial, mas alguém integrado à sua comunidade, respeitado e apreciado. A tentação da especulação. A ausência de informação bíblica sobre estes anos criou vácuo que muitos tentaram preencher. Evangelhos apócrifos da infância, escritos séculos depois, inventaram histórias fantásticas de Jesus criança, fazendo pássaros de barro ganharem vida,
ou matando crianças que o ofendiam. Algumas tradições posteriores sugeriram que Jesus viajou para a Índia, estudou com monges budistas, ou visitou druidas britânicos. Estas especulações não apenas carecem de qualquer evidência histórica, mas contradizem fundamentalmente o testemunho evangélico. Quando Jesus iniciou seu ministério em Nazaré, os habitantes ficaram escandalizados precisamente porque o conheciam bem demais. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? A familiaridade deles com Jesus, sua surpresa com seus ensinamentos e autoridade, só fazem sentido se ele passou todo este tempo vivendo ordinariamente entre eles. O significado teológico do silêncio. Porque Deus ordenou que a maior parte da vida terrena de Jesus fosse vivida em obscuridade, várias razões emergem. Primeiro, demonstra a dignidade do trabalho comum. A maioria das pessoas não vive vidas espetacularmente públicas. Passamos a maior parte de nosso tempo em rotinas ordinárias, trabalhando, cuidando de família, participando de comunidades. Jesus santificou esta normalidade ao vivo-la plenamente. Segundo, prepara para o ministério. Ninguém está pronto aos 12 anos para transformar o mundo. Jesus precisou de amadurecimento humano, experiência de vida, compreensão profunda da condição humana, que só vem através de vivê-la. Terceiro, revela que Deus não tem pressa. Nossa cultura valoriza precocidade, sucessos rápidos, fama instantânea. Deus investiu 30 anos preparando Jesus para 3 anos de ministério público. A formação importa mais que a velocidade. Finalmente, demonstra identificação completa com a humanidade. Jesus não veio como um super-homem, mas experimentou tudo que experimentamos. Crescimento, aprendizado, trabalho, família, comunidade, alegrias e tristezas ordinárias da vida humana. Os anos ocultos não foram tempo perdido, mas preparação essencial. Quando Jesus finalmente emergiu das águas do batismo no Jordão para iniciar seu ministério, ele vinha não de palácios ou academias, mas de uma oficina de carpintaria em uma vila desprezada com mãos calejadas e coração que conhecia profundamente a vida humana comum. Amanhã continuaremos contando esta história. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para ajudar a continuar.